Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um CoutoCast. Eu, Anny Couto, escritora e terapeuta, trazendo para vocês. Já está chegando ao final, a temporada de outubro está chegando ao final. Mas prometo para vocês que 2026 ela vai voltar. Ela vai voltar porque até lá muitas águas vão correr. E claro, né, gente? A gente não pode deixar de trazer ela para estar sempre aqui conosco. E no episódio de hoje, nós vamos dar continuidade à temática relacionada à informação, aquilo que a gente começou a puxar no episódio 3, porque eu fiquei muito curiosa, não sei se você ficou curioso, mas eu fiquei, de saber que homens também podem ter câncer. E claro que ainda existe é do comportamento dos meninos, tá? Como eu costumo dizer, homem sendo homem. Eles são bem assim, eles são mais receosos em buscar cuidados e coisa e tal. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre essa parte de orientação, do tratamento. E claro, vamos também falar do período pós-câncer, né? Do tratamento pós-câncer, principalmente na parte do acolhimento, do tratamento na parte emocional, que eu acredito que é a parte que fica mais sensibilizada. E aí, Sheila, obrigada mais uma vez. Amor, eu que agradeço. Você é a prova viva de que existe sim, né, vida após câncer, Exatamente. de que todo o processo é doloroso, mas que sim, tem como dar a volta por cima, Sim. e tem como sim inspirar e motivar outras mulheres a também enxergar a vida após a esse desafio. E o que eu achei interessante foi a modalidade, né, do remo, que você falou no episódio anterior. Caramba, porque, como eu falei, existe todo um protocolo, tal, e gera uma resistência. Então, vamos falar um pouco primeiro sobre essa questão, né, dos meninos, né? De como isso pode estar acontecendo. Traz um pouco de orientação para eles. Hoje o papo é para eles. Vamos e a gente vai dar sequência. Você falou que existe vida sim, realmente, depois do câncer. Agora, dia 25 de outubro, eu completei 11 anos. Então, se você hoje foi diagnosticado com câncer, entenda que você vai passar. Olha o verbo que eu falei, passar. Né? Vai passar pelo processo, mas vai sobreviver, porque existe vida sim depois do câncer. E, meninos, homens, a cada 100 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, um homem é diagnosticado com câncer de mama. Meninos. Então, é um fato que realmente é comprovado. Nós, mulheres de peito, somos 320 mulheres, uma média de 320 mulheres de peito. Sheila Galba conhece 320 mulheres com câncer e conhece 3 homens com câncer de mama, aqui de Sergipe. Um deles é seu Ronaldo, que é de Socorro, Nossa Senhora de Socorro. Era de Socorro, agora tá morando em Aracaju, mas é de Socorro, quando eu conheci era de Socorro. Seu Ronaldo, seu Branquinho,
que é da colônia 13 Lagarto, e também tem um outro de telha, que eu não consegui até hoje, há muito tempo, mas eu não consigo gravar o nome dele, que é muito difícil, diferente. Então, são 3 homens, a estatística bate corretamente. E os sintomas, quais são os sintomas? Praticamente o mesmo da mulher, né? Homem, primeiro que homem não tem glândula mamária para ter peito grande, né? Então, quais são os sintomas? O biquinho do peito do homem introvertido, nódulo, principalmente nódulo na mama, né? No mês passado, no mês de outubro, eu fui para uma reunião e nessa reunião o rapaz chegou, Sheila, eu estou vivendo tudo, porque assim, as pessoas começam a viver isso comigo, né? Eu estou vivendo tudo isso, tanto de câncer, de câncer, de câncer. Eu comecei a sentir uma dor no meu peito. Passou a dor, mas eu estou sentindo um negócio que está me incomodando. E aí eu peguei por cima da camisa e eu senti uma glândula na mama direita dele. E eu senti uma glândula. Eu disse, você se incomodaria de... Eu não sou médica, gente, não sou. Mas eu vivo muito isso. Então, a gente consegue identificar nódulo, uma alteração diferente. A gente sabe o biquinho do peito está introvertido. A gente começa, enrugou, entrou, entendeu? Aquela pele áspera com aspecto de casca de laranja. Então, a gente começa a identificar alguns sintomas. E aí eu pedi para ele, você pode levantar a camisa? Tinha muita gente na sala, não estava só nós dois. Aí ele disse, posso. Então, o pessoal estava tudo lá, ele levantou a camisa e eu toquei e senti realmente o nódulo. Eu disse, olha, realmente tem alguma coisa aqui. Mas para saber o que é, porque pode ser... Eu tenho nódulos na minha mama direita que são chamados de granuloma, nódulos de gordura. Você é um homem gordinho, então pode ser que seja uma gordura, né? Uma gordura, pode ser que seja uma alteração na glândula, sei lá, da sua mama. Então, não inculca, mas é necessário buscar ajuda médica. Só o médico que vai falar. Então, é importante demais a gente falar para os homens dessa importância do homem também se tocar, conhecer o próprio corpo. Um caso muito interessante que a gente não fala, não ouve ninguém falar, e eu, quando eu vou dar minha palestra, quando eu participo de um podcast como esse, eu toco nessa tecla, porque os homens, eles são inocentes demais, sabe? Não tem essa expertise de ir ao médico, de achar uma alteração no corpo e ir ao médico, de saber que existe câncer de pênis, que existe câncer de testículo. Eu perdi no mês passado. Fala-se muito de próstata, né? De próstata, mas um menino de 23 anos. Olha. 23 anos. Ele morreu com câncer de testículo. Entendeu? Ele descobriu, sentiu dores no testículo, ele sentiu um nódulo e ele guardou, porque é o bem precioso do homem, né? Essa parte genital, o pênis, assim, o testículo. Para o homem, por que eu achei interessante nós trazermos essa temática? Porque assim, não desmerecendo, tá, meninas, por favor, coloque amor nas minhas palavras, mas os homens, quando se deparam com uma realidade como essa, emocionalmente eles se matam, eles se autodestroem. Exatamente. Certo? As mulheres, ela ainda tem uma resistência maior emocional para enfrentar. Os homens não. A maioria das vezes eles se entregam. Então, de mama, né, que ainda é algo tão, mas na parte genital, eu acredito que realmente, imagina para esse jovem, né, de 23 anos, quando descobriu. Então, você vê que ele viveu 3 meses. Entendeu? Porque automaticamente o emocional dele já foi ali. Exato. Eu conheci um rapaz de 38 anos, com câncer de pênis, que perdeu 80% do pênis. E o que é que faz com que um homem não tenha câncer de pênis? Lavar o pênis Coisa prática, com água e sabão. A higiene é importante. Já o câncer de testículo, não. O câncer de testículo é pancada. Homens que gostam de jogar futebol, pancada. Não tem uma causa. Sim. O câncer nenhum tem uma causa. Aí eu tive câncer porque é uma predisposição. Você fuma muito, você bebe muito, você não faz atividade física. Alimentação. E a nossa alimentação hoje não vem a dizer todas têm algum tipo de agrotóxico. Você agrotóxico, esses conservantes, né? Esses conservantes, eu acredito. Tem uma coisa agora, Sheila, trazendo um pouco sobre isso.
no tempo das nossas avós, era tão raro falar desse tipo de doença, Sim, né? sim. Por quê? Porque era uma geração que se alimentava, produzia o próprio alimento, Sim. matava o próprio bicho, Isso. criava o próprio bicho no quintal. Exatamente, não dava né? Hormônio, ração de engorda, ração de crescimento. Essas rações, elas foram manipuladas. Alimentos industrializados existiam, mas eram poucos e eram muito caros, então sim, isso limitava o acesso dessas Exato. pessoas. Eu lembro que na minha infância, charque era comida de pobre. Hoje não é Por quê? mais Porque era isso. uma carne mantida ali no sal. Então, era comum a minha avó ela comprar carne na feira, salgar e deixar ali em Isso. cima do fogo a lenha. Então, era uma alimentação menos nociva, menos tóxica. A forma de conservar o alimento era diferente, consequentemente se tornava mais saudável e, consequentemente, também não existia tanto índice de doenças. Então, é interessante também a gente frisar um pouco sobre Exato, isso. exato. A alimentação é muito importante, né? Hoje você tem nasce um ovo, né? Não nasce o pintinho, nasce o ovo, né? Nasce um ovo, com uma semana já é frango. É tanta mistura que colocam nas rações, na água, que eles se desenvolvem muito rápido e a gente come a carne do boi. O boi, ele é injetado, né, drogas nele para crescer rápido. Então, tudo que a gente come, um arroz, um feijão, tudo é geneticamente modificado, né? Tendo produtos de conservantes, como você falou, para manter, para durar mais tempo. Durar mais tempo. O leite mesmo, assim, por mais que a pessoa Ou diga durar assim, menos tempo, né? O caso do pão. Minha mãe comprava o pão, a gente passava uma semana com o pão lá, né? Botava na geladeira, ficava durinho, fazendo. Hoje é um dia. fica mofado. Mofa, com um dia o pão mofa. Então, tem coisas que o produto que eles colocam faz com que dure, ou tem outros que estraga muito rápido. Então, veja a quantidade de veneno que você ingere diariamente no seu organismo. Isso também pode ser um fator, né? No caso de quem tem predisposição, certeza. eu acredito, Sheila, que isso acaba Com evidenciando e certeza. acelerando. Gente, a nossa qualidade de vida faz com que isso aconteça. Eu volto a dizer, eu não tive ninguém na minha família com câncer de mama. Eu fui a primeira pessoa da família. Foi um susto grande, tanto da parte de mãe, de pai, como de ex-marido também. Na família do meu ex-marido, ninguém tinha tido câncer de mama. Depois de mim, sim, outras pessoas apareceram, mas eu fui a primeira. Então, foi um impacto muito grande. E o que foi que causou, Sheila? Você não bebia? Bebo, gente. Eu tomo uma cervejinha dia de sexta, dia de sábado, uma cervejinha. Mas nada de beber. Nunca fumei na minha vida. Entendeu? Então, o que é que causou isso? Lógico, a qualidade de vida, o jeito que a gente... A questão a gente foca muito no problema, sabe? E acaba nutrindo ele. Exato, Você a gente foca, você massacra, a gente expande. se massacra com o problema. Eu costumo dizer às pessoas, olha, tudo tem jeito, tudo tem jeito. E quando não tem jeito, é o jeito que tem. Então não adianta a gente querer atropelar as coisas, sabe? Eu aprendi muito, né, nesses anos que eu passei, porque foram vários problemas, não foi só o câncer. Foi várias dores que eu tive na minha vida. Então eu aprendi com essas dores que tudo tem um jeito. E quando não tem jeito, é o jeito que tem. E a gente precisa entender isso. Porque quando a gente massacra muito o problema, a gente absorve, a gente fica triste, a gente adoece, as nossas células adoecem. E as nossas células precisam disso aqui, ó, água. Se a gente tem problema e a gente internaliza esse problema, a gente começa a mandar informação para as nossas células e elas ficam ácidas. E a nossa célula não precisa de ácido, ela precisa de água, ela precisa de oxigênio. Então, é muito importante que a gente faça essa higienização mental. Tá certo, é difícil demais um divórcio, é difícil demais uma separação, é difícil demais, é uma dor absurda a perda de um filho. É doloroso, eu nunca perdi, graças a Deus, mas eu acompanho várias mães que perderam seus filhos e são doentes até hoje por isso, mas aí eu tento falar para ela que assim, nada aqui é para sempre, sabe? Tudo aqui é emprestado, né? Eu tenho os meus filhos, eu tenho meu neto, tenho minha mãe e meu pai, que são meus, mas são emprestados. Papai do céu permitiu que eu tivesse, e quando ele disser, filho, vou ter que recolher, porque o fardo dela
tá pesado demais. Então, eu preciso trazer o meu filho de volta. É isso que eu tento falar para essas mães que perdem os seus filhos para o câncer, entendeu? Para que elas também não adoeçam no futuro, sabe? Porque a gente precisa fazer essa higienização e dizer que nada é para sempre, que também nada é por acaso, que tudo acontece porque tem que acontecer, né? É o jeito que tem que ser. E é isso. Aí, dando sequência, né, para as orientações, tanto de identificação, prevenção, além da higienização, né, para evitar o possível câncer na região peniana, quais seriam as outras ações, quais seriam os outros hábitos e comportamentos? Não, a principal é a higiene. A higiene é a principal. O homem tem que lavar realmente o pênis dele. O homem eu falo nas minhas palestras, viu, gente? Eu falo mesmo. No mês passado, eu dei uma palestra numa instituição que eu acho que tinha 40 homens e 5 mulheres. E aí eu falei para eles, lava esse negócio aí. O homem tem mania infelizmente a gente não tem que normalizar isso, essas escapadas que o homem dá, né? Os homens sempre dão aquela escapadinha, vai tomar uma cervejinha no trailer, no barzinho, na esquina, aí parece uma gatinha, tal. E aí vai rapidinho para a mulher não perceber. Não toma banho, porque se chegar em casa tomar banho, a mulher vai perceber, pô, saiu de casa, voltou tomado banho, então não toma banho, então fica com o pênisinho sujo lá e só vai tomar banho depois, porque se a mulher percebe, e aí aquilo vai acumulando aquela sujeira, vai entrando no canal, e aí acontece uma fatalidade do homem ter um câncer de pênis. Então, a principal causa do câncer de pênis infelizmente, a falta de higiene. Essa, infelizmente, é isso. E ele o homem morre, eu digo que não morre nem da doença, morre justamente da depressão. A porque pressão emocional e psicológica. você perder 30%, 80% do seu órgão. E no caso dos meninos, né? Existe uma lei, como você falou no episódio anterior, de reconstrução e tal. No caso dos homens, quando eles se encontram numa situação como essa, Sheila? Eu não conheço. Não tem nenhum dado eu assim não, nesse eu não processo. conheço. É porque o câncer de pênis, eu acho que a cada 2%. Não é algo tão não é recorrente, recorrente, tão comum, né? mas acontece. Em Sergipe tem um grande número. Eu conheço homens com câncer de pênis falecidos, homens que morreram por homem de 40 anos. Então, Lindíssimo. é um dado interessante de se compartilhar, por ser É algo dentro do pouco, nosso estado, porque assim, é pouco, mas mas acontece. E acabou. E a gente tem aquela mania de dizer, mas aconteceu com fulano. Mas pode acontecer comigo, gente. Aconteceu comigo. O câncer de mama aconteceu comigo. Pode acontecer com qualquer pessoa. Então, a gente não pode minimizar a doença, né? Dizer que só acontece com fulana. Ela conheceu. Eu conheci 2 homens com câncer de pênis. Um de 38 anos, que não morreu, graças a Deus, mas o de 40 que morreu. Né? Câncer de testículo com um rapaz de 23 anos que morreu, e tem um outro de 44, 45, que está em tratamento. O de 23 morreu porque ele guardou, ele teve vergonha de falar, né, de tocar no assunto. Então, o testículo é o local onde produz muito hormônio. Então, ele foi rápido para os ossos, foi rápido para o pulmãozinho dele. O cortisol foi logo, que é o que vai acabar produzindo em maior quantidade, né? Exatamente. Meninos, deixa eu logo passar aqui. Isso não é para aterrorizar vocês, não, tá? É para alertar. É para alertar, é para realmente, assim, orientação. Isso. Certo? Você vê que a Sheila falou que ela conheceu 3 pessoas, mas isso não significa... Porque isso é uma estatística interessante que vocês tenham acesso a essas informações, até para você compartilhar, no baba mesmo, bater papo com os amigos. Olha, eu assisti no podcast lá, que tem que lavar, porque assim, é uma questão de prevenção, né? Existe tratamento, Sheila? Existe tratamento normal, como o câncer normal. O câncer de mama no homem, existe tratamento. E assim, a gente precisa se tocar, sabe? Colocar espelho, de frente para o espelho, olhar as mamas, porque pode acontecer, né? E aí o homem não tem esse cuidado. Então, no episódio falado, vou falar o que eu fazia. Eu fazia com meu ex-marido. Ele ficava deitado na cama, ele achava que eu estava fazendo carinho na mama dele, e eu estava vendo, assim, porque eu tinha tido o câncer de mama, e eu sabia que homem tem também. Então, e eu fazia carinho, ele achava que era carinho, e eu lá, procurando no peito do cara, com 2 dedinhos assim, procurando, né? E graças a Deus, assim, né? Nunca achei. Mas o que vocês que estão em casa, homens, mulheres, por favor, é um pedido que eu imploro, que eu faço para vocês.
Conheçam o corpo de vocês, mães. Conheçam o corpo do seu filho. Hoje em dia, tudo é pecado, sabe? A criança, a mãe não pode tocar, tem que tocar no seu filho. Existe a retinoblastoma, que é o câncer do olho nas crianças. Quando tira foto, olhem os olhos dos seus filhos nas fotos. É importante que a mãe conheça o teu filho. Hoje o meu filho tem 14 anos, né? Eu não consigo mais olhar, mas até quando ele tinha até 11 anos de idade, ele tomava banho, eu ficava na porta do banheiro, ensinava ele a tomar banho. E isso Fora, não impede de você orientar ele, ó, vai se Exato. tocando de tal Exato. forma. Orienta teu Exato. filho, mamãe, porque é natural que ele chegue numa fase, óbvio. Não queira eu já mais. passei por isso com os meus também. Mas cabe a nós. Eu fico na porta do banheiro, escova o dente, Pedro Davi, escova o dente, passa um fio dental, né? Deixa a mamãe ver se escova direito. Tem 14 anos, mas a gente tem que orientar essas crianças, esses adolescentes, porque eles vão se tornar adultos saudáveis. E é isso que a gente quer. A gente quer adultos saudáveis, com a cabeça boa. Esconde esse celular, pelo amor de Deus, né? Com cabeça boa, para que a gente tenha um Brasil melhor, né, com mais qualidade de vida, com pessoas saudáveis que possam administrar o nosso país de uma maneira que traga qualidade de vida para todo mundo. Vida, saúde emocional, mental, além da saúde física, né? E no caso do acolhimento para os homens, quando se depara com essa situação, Sheila, aqui no estado, aqui no município existe, o Instituto Sheila Galba oferece também. O Instituto não é uma associação que acolhe pacientes com câncer, a gente diagnostica. E aí a gente faz o encaminhamento desses pacientes, a navegação desses pacientes. Quando é mulher diagnosticada, nesse tempo de 2 anos de instituto, nós diagnosticamos, graças a Deus, assim eu falo, porque foram apenas 2 mulheres. Infelizmente, diagnosticamos 2 mulheres, mas dos males o menor, foram apenas 2. Uma com câncer de mama e uma com câncer de colo de útero. Essa de útero já estava avançando, não resistiu ao tratamento, ela faleceu, mas a outra está viva aí, então o que é que a gente faz? A gente encaminha. Mulheres, a gente encaminha para as mulheres de peito acolher. Homens, nós temos a AMO, nós temos a CASE aqui no estado, que acolhem homens e mulheres com câncer. Crianças e adolescentes, nós temos o GAC e temos avós também. Sim. E temos os Anjos da Oncologia. Anjos da Oncologia é uma instituição completamente diferente da minha negona linda Tice, que eu amo demais. E era bom até você convidar a Tice aqui para falar um pouquinho. Vamos trazer a Tice também. Aqui, o Anjo da Oncologia é importante, o trabalho de Tice é diferenciado. Perfeito. Ticiane, eu sou madrinha do Anjo da Oncologia, por isso que eu falo com propriedade e com muito amor, né? Tice, ela acompanha, mesmo depois que o paciente falece, ela continua acompanhando a família do paciente. Né? Então aí é onde entra já o tema que a gente vai dar sequência, né? Porque o pós-tratamento, a gente tem ainda ali todo aquele processo do acolhimento, do resgate emocional, do tratamento das emoções. Mas aí você trouxe um ponto interessante. Aquela pessoa que nos deixa, aí fica a família. E a família sofre, precisa também de acolhimento. Precisa, sim. Fala um pouco sobre esse trabalho interessante. É um trabalho belíssimo que o Anjo da Oncologia faz. Ele faz esse acompanhamento. Essa família que é acompanhada depois, elas voltam para a instituição, para o Anjo da Oncologia, e são voluntários do Anjo da Oncologia, levando, indo nos hospitais, indo buscar a cesta básica, pedindo cesta básica para se ajudar aos pacientes que estão em tratamento naquele momento. Então, é uma rede de apoio maravilhosa, belíssima, que eu não conhecia em Sergipe. O único instituto, a única instituição que faz esse acompanhamento pós-falecimento do paciente é o Anjo da Oncologia. E eu sou feliz demais em ser madrinha dessa instituição. Muito legal. Parabéns, viu, Tice? Parabéns pelo seu trabalho. Que Deus lhe abençoe e que lhe dê muita força e sabedoria, porque eu sei que é desafiador. Eu sei que é muito desafiador. E aí, Sheila, agora vamos trazer um pouco sobre as emoções. Depois que o paciente, né? Agora vamos trabalhar de um modo geral, que o paciente vive todo aquele processo, né, de descoberta, de enfrentar os desafios de tratamento, chega no processo de cura, mas aí agora tem a outra cura, né, que é o resgate das suas emoções, da sua autoestima. Fala um pouco sobre isso. Existem 2 tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que ficam
melhores, eu posso dizer assim, que ficam mais amáveis, que enxergam a vida de uma maneira mais leve, sabe? Que consegue dar mais amor, sabe? Porque ela sabe, cada detalhe é importante demais. Você conseguir pintar sua unha, Aprenda a né? ressignificar, né, a dor. Aprende a ser. Existe aquelas pessoas que se fecham, que ficam amarguradas, que ficam perguntando sempre o porquê aconteceu comigo, não o para quê, e sim o porquê, sempre se vitimizando, sempre se diminuindo. Então, são dois tipos de pessoas que a gente tem São que. extremos diferentes. Extremos né? diferentes, e a gente precisa aprender a lidar com esses dois. Aquela da dor, que não conseguiu sair da dor, que não conseguiu sair do problema, e aquela que ama demais, a gente precisa também frear. Porque é também tudo demais, né? Precisa ter o Precisa equilíbrio, ter o né? equilíbrio, O equilíbrio. mas é muito melhor você ter uma pessoa que ama, que sabe dar o amor, que sabe o valor de conseguir segurar um copo d'água, entendeu? Né? Sem sentir a Uma dor e coisa o peso. tão simples, tão né? simples. Mas que passa a ser tão extraordinário. Quando você Exato. consegue dizer assim, caramba, consegui segurar um copo por mais de 20 minutos, ou por mais de 1 minuto, enfim, não 5 importa o minutos, tempo. 3 mas minutos. é a conquista, É que celebrar só em aquele- pegar, já começa a adormecer, então você tem que apoiar. Então, e você saber que você já pode fazer isso. E fazer isso com leveza. É muito bom. Então, são extremos. Tem pessoas que reagem de várias formas e a gente precisa entender cada tipo de situação, A gente cada também tipo falou de dor. sobre isso, não foi no episódio 1, quando nós conversávamos sobre a reação sua e dos seus familiares. Sim. No episódio 2 também a gente falou até de uma Também. cunhada sua, né? Ah, Que sim. aqui chorava muito, Sim. então realmente. Um beijo grande, chamo ela de um amor. Né? Eu já tenho um apelidozinho que eu falo com ela. Não é bom falar aqui não, mas ela é amor. O que a gente precisa agora alertar, no caso, para essas pessoas especificamente, aquelas que se aprisionam nessa dor, que ela continua remoendo a dor, Precisa é do perigo que elas correm de atrair uma outra doença. Exatamente. Aí a gente sempre oferece, né, a instituição Mulheres de Peito, até o Instituto do Câncer, o Sheila Galba, a gente sempre oferece psicólogo para essas pessoas. Elas precisam ser acompanhadas com o psicólogo para poder elas se desligarem desse momento que passou, já passou. Entendeu? Então, a gente faz esse tratamento de encaminhá-las para psicólogo, para fazer terapia. Terapias em grupo, Mulheres de Peito fornece terapias em grupo para essas mulheres, que lá dentro da instituição tem esse tipo de pessoa. Perfeito. Entendeu? Então, a gente continua. Mulheres de Peito também tem um significado diferente, né? Porque nós, Mulheres de Peito, a gente tem instituições que quando você passa pelo tratamento, já desliga você da instituição. Mulheres de Peito, não, fica lá. Só sai de lá se quiser ou se falecer. Mas se não, vai continuando lá nas Mulheres de Peito. As outras instituições, elas têm um tempo, têm um período de tratamento. Terminou o tratamento, a instituição desliga porque você já está curada, porque você já segue a sua vida. Então, não tem mais a oportunidade de ficar na instituição, porque elas dão oportunidade a outras pessoas entrarem. A gente não, a gente vai ficando lá, vai ficando velhinho com a gente. É interessante essa abordagem de vocês, do Mulheres de Peito, porque é o seguinte, uma vez que a pessoa vivenciou todo esse processo e venceu, ela agora tem uma missão. No meu olhar, ela tem uma missão de ajudar outras mulheres, inspirar outras mulheres a lutar e a vencer esse desafio. E, claro, uma vez que eu desligo ela do projeto, você falou no episódio anterior dos dados, né? É um câncer, é um tipo de câncer que mais mata mulheres. Então, é o primeiro existe sim um fator que é óbvio. Da mesma forma que tem cura, existe pessoas adoecendo e que vai precisar desse acolhimento, que vai precisar desse apoio, que vai precisar de alguém que inspire, que motive, que diga, calma aí, eu consegui, você vai conseguir também. E eu acredito que essa abordagem de vocês, ela é de extremamente importância para ampliar e manter realmente elas precisam entender que pessoas passaram, olha o verbo passar de novo, pessoas passaram por aquilo ali e conseguiram. Aconteceu um fato, eu não sei se eu falei já tanta coisa que eu não sei nem o que foi que eu falei. Não sei se eu falei nos outros episódios, que eu recebi a visita, quando eu estava com câncer, de um primo meu, falei isso. Eu acho que não. Eu recebi a visita de um primo meu, ele tinha separado da esposa e ele tinha uma namorada nova. Não, você falou não. Não. E aí ele foi...
foi na minha casa me visitar, aí eu fiquei tão feliz. Meu primo veio, amo demais meu primo. E aí, a namorada dele, eu tava carequinha, eu lembro como hoje. Ele tava sentado, eu morava no apartamento, ele sentado no sofá, tinha uma mesa, o meu esposo, ex-marido, marido na época, tava sentado na cadeira, e eu vinha do corredor com um sorrisão careca, com um sorrisão aqui, né? Toda alegre, abracei meu primo, tal, tal. Eu sentei perto dela e comecei a conversar, tal. Uma visita na minha casa. E ela olhou para mim assim e fez: Meu Deus, se você não tivesse careca, eu não dizia que você estava com câncer. Aí eu disse: Pois é, mas eu já passei pela cirurgia, já botei silicone, já tô aqui, graças a Deus. Ela disse: Ai, que bom, você é tão feliz, sabe? Você passa uma energia pra gente tão grande. Me lembrou de uma amiga. Eu tinha uma amiga que ela teve câncer também. Ela era igualzinha a você. E era, eu disse: Era. Ela disse: Era igualzinha a você. Mas ela morreu. Aí eu disse: Mas eu não vou morrer. Entendeu? Porque todo mundo tem um tempo e o meu tempo ainda não chegou. Como é que você vai fazer uma visita a uma paciente, né, que está com um problema de saúde grave e você disse que a sua amiga tinha tudo isso e morreu? Não, e que Entendeu? estava ainda se recuperando, né? Estava em Emocionalmente você ainda estava fragilizada. completamente. Eu estava em tratamento de quimioterapia, eu estava careca ainda, entendeu? Então, assim, existe todo tipo de pessoas, vários tipos de questionamentos, de argumentos, pessoas que levantam você, pessoas que têm muito mimimi, sabe? O que mais me matava, eu chorava rios, assim, já depois, né? Porque as pessoas, porque uma vez você é paciente oncológica, você é paciente oncológica a vida toda, entendeu? Então, às vezes você tá num humor lá em cima, às vezes a quimioterapia faz isso, você mudar de humor constantemente. Aí mandava aquelas mensagens, sabe? Aquelas correntes. Melosas, Eita, né? Jesus. Meu Deus, acaba com a gente aquilo ali, gente. Tem que levar naturalidade, sabe? Sem minimizar, lógico, a dor do outro, porque entender que cada um tem um tipo de dor, cada um precisa lidar com a sua dor. A gente também tem essa mania de achar que a sua dor de cabeça Besteira. um remédio que passa. Não, a dor de cabeça é sua. Você sabe o que você está sentindo. Então a gente precisa entender a não minimizar a dor do outro. E eu aprendi isso justamente depois do tratamento do câncer. Tem mais sensibilidade, né? Exato. É porque você acha, quando você está com câncer, você acha que a sua dor é a maior. Sabe? Que nada é maior do que o que você está sentindo. Não, você está enganada. Cada um tem uma dor. E a gente precisa entender a respeitar a dor e o limite do outro. Até porque, às vezes, não é a intensidade da dor. É como a pessoa reage, como lida com a dor. De repente, você está com uma dor muito maior que a minha, mas você não transcende. Exatamente. Você não transcende, você tem uma forma de lidar. Que é o que acontece agora com o feedback que dá dessa pessoa que lhe visitou. Ela viu você altamente, mesmo passando por um desafio, ela viu você bem. Sim. Né, lidando com aquela situação, mas com sorriso, enfrentando. Ela não teve o olhar de dizer assim, cara, ela mesmo passando por isso, e olha só como ela tá sorrindo, ela poderia estar chorando, ela poderia nem me receber, porque automaticamente a pessoa, né? Tem muita gente que não recebe. Não recebe visita, eu não tô bem fisicamente, não tô bem, sabe? Então, é como diz, a gente precisa desenvolver um olhar mais empático de fato, que é uma coisa que eu rodo e viro, eu falo sobre isso aqui no programa, Sheila. A gente vive numa sociedade que se fala muito de sororidade, de equidade, de empatia, coisa e tal. Na teoria, isso é tão bonitinho. Na prática, é totalmente diferente. Eu costumo dizer que, quando a gente fala de fé, por exemplo, falar que tem fé, o exercício da fé, é muito, muito além do que dizer que tem fé. Sim. A gente consegue mostrar que realmente tem fé quando você está passando por uma situação com essa, ainda consegue sorrir. Entendeu? Porque eu nunca passei, temos diagnóstico na família, nunca passei, mas eu sei que não é fácil, porque eu também já passei por situações dolorosas, e que inclusive nós aqui do Instituto temos projetos justamente para acolher mulheres e mães que viveram situações como a que eu vivi, e que eu, a partir dessa minha vivência, foi que eu entendi, cara, eu passei por essa dor e não foi fácil. Imagina quem tá lá. Uma coisa também que assim, a gente precisa entender que a outra pessoa não tem nada a ver com a sua dor. Entendeu? Então tem muitas pessoas que jogam pedra, tá passando por problemas assim grandes. Inclusive, aconteceu um fato comigo bem recente e eu passei por um problema muito grande em particular.
E aí eu cheguei para meu filho e disse, aconteceu, foi assim. Aí ele, mas mãe, Arthur, ele tá aqui, mãe, mas você tá rindo, você tá falando isso rindo, você não tá citando, eu tô sentindo, mas você não tem nada a ver com isso, né? Ninguém tem a ver, eu tenho que resolver o problema. Então eu tô aqui para resolver o problema e eu não vou resolver o problema chorando, eu vou resolver rindo. Aconteceu comigo quando teve o acidente. Eu tive há um pouco mais de um mês. Eu tive um acidente de carro. Um motoqueiro avançou a preferencial, bateu um ortopédia de controle, enfim, foi bem, bem complexo. E aí, aquela confusão toda, o povo chega, e eu sentada lá, tranquila, esperando a polícia chegar, esperando o SAMU chegar, porque o rapaz acabou tendo fraturas. E aí teve um senhor que olhou assim para mim e disse assim, mas a senhora tá tão tranquila? Eu disse, moça, eu vou fazer o quê? Eu tô viva. Porque a condição que meu carro tava, se for... Era pra, sabe? Eu digo, caramba, eu tô viva, então, o que eu vou fazer? Vou me descabelar, vou chorar? Não. Vamos esperar o pessoal para fazer o que tem que ser feito, tá tudo certo. Então, não é o nível de dor, não é o que você vive, é como você reage àquela situação. E você, durante esse episódio, durante esses quatro programas, você mostrou que você passou por um desafio, mas você teve habilidades emocionais para enfrentar o problema, e eu acredito muito, eu como profissional da área, como estudiosa e pesquisadora do campo das emoções, eu acredito muito que o fator de como você lidou, isso mesmo. de como você enfrentou, foi extremamente importante para essa sua vitória, para essa sua cura. E por que a gente está trazendo agora esse ponto, né, nesse episódio, sobre a parte emocional, sobre a parte de acolher e de realmente trazer pessoas que entendam a dor e que tenham a necessidade do acolhimento e da parte emocional, da parte de se autogerenciar, não apenas, mas de ter pessoas que tenham gestão emocional para ver aquela pessoa e dizer assim, calma, peraí, ela está passando por isso, mas eu não posso, porque eu imagino que seria muito mais doloroso para você chegar, as pessoas vendo e lhe visitar com cara de enterro. Exatamente. Cara, eu já tô passando por um perrengue, aí me vem a pessoa com lamúria, sabe? Essa que a menina fez, porque morreu. Era igual a você, assim, alegre, igual você. Diga aí. Como é que pode? Aí quer dizer, você tá lá emocionalmente bem, feliz, porque tá passando por tratamento, mas tá vencendo. Automaticamente, a sua estabilidade emocional, ela sabe, igual um balão. Não tem como não cair, não tem como. Então, a gente precisa ter sabedoria, sabe? Precisa ter realmente sensibilidade para quando deparar com uma situação como essa, seja um familiar, seja um colega, seja quem for, você trazer realmente mensagens e palavras de acolhimento, de esperança. Porque a pessoa já está emocionalmente fragilizado. E nós, como sociedade, nós como pessoas que passou e que viveu e venceu, nós temos essa consciência, mas também nós temos o dever de orientar outras pessoas de que não é porque ela não passou que ela simplesmente tem que ser indiferente à dor do outro. A gente vive numa sociedade que está se cumprindo a palavra de Deus, né? Que o amor de muitos esfriaria. Então, o seu para quê está muito relacionado a isso, a você mostrar para as pessoas que um fator relevante nesse processo de cura, nesse processo de vencer, foi realmente trazer o amor, né? E a alegria vindo do Senhor, obviamente, certo? E, claro, essa habilidade emocional de lidar, de reagir diante do problema como uma guerreira, enfrentar mesmo, ter coragem. E, claro que a gente falando aqui, para elas é fácil falar. Não, gente, não é. Pode ser simples para eu falar, para a Sheila falar, mas a gente entende, nós entendemos que não é tão simples. Você que está enfrentando, você que tem um familiar que enfrentou, o que eu está enfrentando, a gente sabe que não é simples. Na verdade, a gente não está romantizando, né? Não tem nada de romântico nisso. Você descobrir um câncer, você fazer um tratamento de quimioterapia, de radioterapia, você perder um filho para um câncer, não tem nada de romântico nisso. Você fica careca, porque mexe muito com a autoestima da mulher. Exatamente. Você perder um peito. Diga! Gente, vocês olhando para mim, vocês me veem normal, mas quando eu estou na minha casa, que eu me olho no espelho, eu não sou uma mulher normal, como Deus me fez. E isso não tem nada de romântico, não. Isso dói, isso é doloroso. Mas a gente precisa aprender a lidar com as dores. Né? Eu não vou ficar me vitimizando a vida toda porque um peito meu é diferente do outro. Né? Eu preciso aprender a lidar com essa dor. E é isso que a gente está querendo passar para vocês. Que não tem nada de fácil, não tem nada de bonito, não tem nada de romântico, mas
é real. Não é romântico, mas é real. E a gente precisa saber a lidar com a realidade, né? A gente precisa ter maturidade suficiente. A cabeça da gente precisa entender que é ela que comanda o resto do corpo, né? Quando você entende que a sua cabeça comanda o resto do corpo, você consegue lidar com qualquer tipo de situação. Você me lembrou agora de um livro que eu estou acompanhando, né? O escritor desenvolvendo esse livro. Logo, logo a gente vai estar anunciando o lançamento dele. O título do livro é A Mente Vence Músculos, né? Então, é como você falou, se eu estou esteticamente, né, modificada por uma situação, e se eu fico nutrindo a minha mente, porque eu estou assim, automaticamente eu vou acabar contraindo um outro problema, uma outra depressão, doença, sabe? né? E essa habilidade emocional de enfrentar o problema, de superar ele, de entender que passou, você venceu, mas que aquilo que agora que você está diferente, mas poderia ter sido pior. Sim. Cara, poderia não estar aqui. Né? Não poderia ter sobrevivido. Tá, eu passei por um processo de tratamento completamente interrompido, né? Era para não vai voltar. Mas ele poderia ter voltado no fígado, no pulmão, nos meus ossos, e não voltou. Então, por que eu vou ficar agora me martirizando, sempre na negação? Não, eu quero viver mais. Né? Eu até mandei para os meninos um dia desse que as pessoas sempre falam assim: o podcast do próximo episódio vai ser bom, né? Vai ser bom, o próximo vai ser bom. Olha, eu vou viajar nas férias, eu vou ser feliz quando eu viajar, eu vou ser feliz amanhã quando eu. Não, é hoje, agora. O episódio bom foi hoje, né? O melhor dia para mim é hoje. Então a gente tem que viver o hoje, isso é muito importante. Perfeito, perfeito. Pois é, gente. Então, eu acredito que esse episódio 4, Sheila, ele trouxe realmente assim a luz, a clareza, a importância, né, das pessoas aprender, ter a coragem, porque eu acredito também que a atitude de se autoconhecer é uma atitude de coragem. Exato. Sabe? De se olhar no espelho, né? De tirar a roupa, de gostar do jeito que você é. Né, gordinho, magrinho, com o peito em cima, o peito embaixo, sem peito nenhum, como a gente tem mulheres com peito sem peito. Então, você aprender a se amar do jeito que você é, conhecer o seu corpo, porque como eu falei no primeiro episódio, o corpo dá sinais. Nosso corpo, ele dá sinais. Então, quando você conhece, tem a coragem de se olhar no espelho do jeito que você é e começar a identificar cada sinal do seu corpo, você passa por qualquer tipo de situação, você é curado e você vai ter uma vida normal depois. Pois é, gente. Então, a gente vai encerrar esse episódio incentivando vocês a ter coragem. Coragem primeiro para se autoconhecer. Se permita olhar para você todos os dias, se autoavaliar. Coragem para si, nesse processo de autoconhecimento e de busca, você se deparar com a descoberta. E aí a coragem, diante da descoberta, é de enfrentar. De enfrentar assim como a Sheila enfrentou, mas com garra, com alegria, com determinação, com fé, com muita fé, porque para mim, a história de Sheila é a prova de que ela teve muita fé e que foi a fé que motivou ela a vencer, a lutar e a vencer. Então, o CoutoCast de hoje encerra exatamente incentivando você a ter coragem de não só de se autoconhecer, mas de buscar no Senhor a força e a coragem necessária para exercer a fé, que diante do desafio que possa surgir, você enfrentar, mas acreditando como ela acreditou na cura, acreditando que você vai vencer e que é sim uma nova página, é sim uma nova história, é sim, como ela falou desde o primeiro episódio, que existe sim vida após o câncer. Além de você, Sheila, eu tenho outras amigas que enfrentaram, que venceram. Então, cara, não desiste na primeira tentativa, não traga para você como aconteceu com esse rapaz de 23 anos, que eu acredito muito que foi ele que acabou se entregando. Ele passou um ano, né? Apesar que muito jovem, não tem maturidade, é natural que isso venha acontecer, mas nós estamos aqui justamente para incentivar você a continuar lutando e não desistir. E, claro, a convidar vocês para o episódio 5. Porque Sheila falou, o bom, o ótimo foi hoje.
Mas isso não significa que semana que vem a gente não vai voltar. Nós vamos voltar sim para encerrar a temporada de outubro e com um tema agora bem assim. Pode ser que seja um tema polêmico para alguns, mas necessário para muitos, inclusive para você, mulher, que precisa entender aonde é o seu lugar e como você pode exercer a sua autonomia, a sua liderança, a sua coragem e ocupar o espaço que você merece. Sheila, suas considerações finais. Quero agradecer mais uma vez, foi maravilhoso reviver tudo aquilo que eu passei, encorajando mulheres, falando da presença de Deus. É muito importante você entender que Deus ele existe, que ele é amor. Onde tem amor, tem Deus, porque ele é amor. E eu tenho certeza que ele habita no seu coração. Amém. Agradeço a vocês que ficou conosco até agora. Agradeço a toda a nossa equipe que está lá, ó, trabalhando. A equipe da Sheila, que também está aqui acompanhando todas as gravações, todo o trabalho que está sendo feito. E, claro, agradecer à Arte Modular, ao Instituto Arte da Fé, à GS Distribuidora, que apoia o nosso trabalho, que apoia o nosso programa. E já vou lembrando para vocês que semana que vem tem o último episódio. E no último episódio, eu já vou anunciar para vocês quem vai encerrar o ano de 2025 conosco, tá? 2025, a gente vai encerrar as 2 últimas temporadas trazendo um tema espiritualidade. Se eu fosse vocês, eu não perdia. Porque com a história da Sheila, vocês já viram que o elemento fé é muito importante para a gente vencer qualquer desafio. Deus abençoe vocês e eu aguardo vocês no próxima semana, no último episódio da temporada de outubro do CoutoCast. Tchau, tchau. Olá, eu sou a Nicole, a menina da 5ª série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na 5ª série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.